Olá pessoal, boa noite, que vocês tenham um excelente início de semana, que nosso Deus lhes encha do Espírito dele, da palavra, do poder, da graça dele. Nós temos ministrado aos domingos uma série cujo tema é o perigo da aljava vazia. Ontem nós fizemos esta abordagem na perspectiva de Naamã, com base lá em 2 Reis, capítulo 5. Nós vemos que Naamã era um grande general, um guerreiro conhecido e reconhecido, homem que carregava glórias, um homem que tinha acesso direto ao rei da Síria. Todavia, por baixo da armadura daquele homem, havia um sério problema. E quando falamos de aljava vazia, nós falamos de preparo, nós falamos de honra, vigor, prontidão, nós falamos de saúde. Uma aljava vazia é um sinal ruim, não é um sinal bom. Uma aljava vazia é um sinal de que toda a glória conquistada pode ser transformada em choro, desonra, em perda. Aquele homem tinha arco, tinha posto, aquele homem tinha currículo, tinha nome, mas por dentro havia uma ferida. Por fora, ele era o grande general Naamã. Por dentro havia uma lepra corroendo ele, destruindo ele. Cheio de autoridade por fora. E por dentro o que ele tinha? Contaminação. Uma grave contaminação. Honrarias do rei do lado de fora. Por dentro ele escondia uma miséria. Nós queremos fazer uma observação, que muitas pessoas nos nossos dias, dentro das igrejas, estão escondendo suas misérias. E por fazerem isso ou por fazerem assim, não usufruem da misericórdia de Deus. É tempo, é hora, é momento de expormos nossas misérias para Deus e sermos visitados com a misericórdia do único que pode nos socorrer. Naamã, ele é a imagem de muito crente hoje, cheio de honra e vitória externa, mas por dentro apodrecendo. É a imagem de uma igreja que é boa em mídias sociais e em marketing, mas que não se humilha mais diante de Deus. Naamã é a imagem de pessoas que se expõem em redes sociais, que se declaram ali, mas não se expõem, não se declaram diante de Deus. Por isso andam leprosas. Quantas pessoas com lepra na alma? Quantas pessoas padecem por uma alma leprosa, uma alma doente, adoecida, caminhando para a morte? Aquele homem era um general e era honrado, ainda assim era leproso. Verifique isso no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Ele tinha passado, mas ele não tinha pureza. E o que adianta, irmão, irmã, nós termos passados de glória, termos nomes bem-sucedidos, se a nossa pureza, a nossa santidade, a nossa intimidade com Deus estiverem destruídas, abandonadas, enfraquecidas, esquecidas? Do que adianta termos tudo que o dinheiro compra e não termos a presença do dono de todo ouro e de toda prata? A lepra de Naamã é mais um retrato do perigo e da tristeza e da tragédia de uma aljava vazia. Naamã é o guerreiro clássico
que venceu todos os inimigos do lado de fora, mas perdeu uma batalha da armadura dele para dentro. E não porque foi flechado, não porque um dardo atravessou a armadura, nem uma espada, não porque a armadura quebrou. O problema estava na carne dele, estava nele mesmo. Houve um dia na vida de Naamã que a carne dele começou a apodrecer. E não foi por uma guerra, não foi porque um inimigo de outro exército o tinha atingido. Houve um dia na vida de Naamã que nem ele suportou mais o mau cheiro que saía dele mesmo. Houve um dia que tirar a armadura doeu, e não doeu porque ele tinha perdido uma guerra, não doeu porque ela estava quebrada e um pedaço dela tinha encravado na pele dele. Doeu porque a carne dele estava em estado de apodrecimento. Houve um dia que todo o conhecimento, saber e todas as conquistas de Naamã começaram a perder sentido, peso e valor. Houve um dia que Naamã percebeu não precisar de um general maior do que ele para morrer e ser humilhado. Bastava uma lepra. Temos que ter cuidado com o orgulho da aljava, porque os nossos feitos nos dão prazer e orgulho, e isso pode ser um perigo. O que Deus fez para tratar Naamã? Deus enviou uma flecha pequena, mas enviada por Deus, é o suficiente. É o que eu preciso, é o que você precisa também. Em uma das incursões da Síria contra Israel, uma garota hebreia, que segundo estudiosos não tinha mais do que 14 anos, foi colocada como serva, escrava, na casa de Naamã. E aquela menina que até então não podia falar na presença dele, aquela menina que até então só servia para limpar o chão para ele passar, aquela menina que até então só servia para obedecer às ordens da esposa de Naamã, ela de repente se levanta com autoridade e com conhecimento desconhecidos na Síria. E ela disse à esposa de Naamã: quisera o teu esposo, meu senhor, fosse em Israel. Lá tem profeta que o curaria. O que isso representa? Uma igreja ativa, atenta e cheia da palavra de Deus. Deus coloca você em lugares que você não imaginava estar e que às vezes você não queria estar. Isso não quer dizer que você não deveria estar. Porque Deus é Deus, independente do lugar, da situação ou da circunstância em que você esteja vivendo, passando ou contra ela lutando. Deus é Deus que coloca nos lábios uma palavra de vitória, de cura, de transformação. Aquela menina naquele dia disse: há profeta em Israel que pode curar. A igreja hoje é desafiada a dizer: há um Cristo na igreja que pode tudo. O Senhor da igreja pode tudo. Ele cura você das suas crises, dos seus temores, das suas tormentas, das suas tempestades. Que o grande e poderoso Deus visite você. Que o Deus que usou a pequena hebreia como instrumento para mover a alma de Naamã na direção de Israel, a direção certa, use você para mover tantos generais feridos, machucados, destruídos pelo orgulho e pela soberba, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, no nosso mundo. Que Deus abençoe você. E se há alguma lepra na sua alma, que Deus cure. Se há feridas, rancores, dores, tormentas, que Deus retire, que Ele sare você, que Ele transforme você para o louvor da glória e da graça dEle.
Um prazer estar falando com você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Shalom, beijo no seu coração.